Oi, pessoal! Essa é então a nossa primeira aula da disciplina de Química Orgânica 1. Eu sou o professor Everton Leandro de França Ferreira e aqui a gente vai trabalhar a respeito da estrutura química de moléculas orgânicas. Bem, mas o que seria a química orgânica? Vocês já se perguntaram? Bem, pensando nisso, vamos tentar traçar um pequeno histórico aqui. A química orgânica, ela surge ali por volta de 1780. Em 1777, Torbern Bergman, ele falou que um ramo da química, que a química orgânica seria um ramo da química que estuda compostos extraídos de organismos vivos. Um pouco depois, Jöns Jacob Berzelius, ele fala que era necessária a existência de uma força vital para criar compostos orgânicos. Então, nesse momento, eles consideram que precisa de uma força, no caso presente dentro dos organismos vivos, que seria essa força vital, para produzir compostos orgânicos. E aí então surge uma crença de que deve existir o vitalismo para produzir esses compostos. Então, a partir desse momento, eles começam a diferenciar que os compostos considerados inorgânicos seriam aqueles derivados de minerais e compostos orgânicos aqueles que seriam produzidos por organismos vivos. No entanto, em 1828, Frederick Euler estava no laboratório e, por engano, ele, ao fazer uma síntese, utilizando o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, ele produziu no laboratório por acidente a ureia, que é um composto orgânico. Se vocês forem atrás, vocês vão lembrar que a ureia está presente onde? Na nossa urina. Então, ele é um composto produzido por um organismo vivo. No entanto, como ele produziu no laboratório, ficou aquele questionamento. Ora, se os compostos orgânicos só são produzidos por organismos vivos, será que esse composto que eu produzi no laboratório, ele é de fato um composto orgânico? Será se ele é realmente a ureia? Então, a partir desse momento ficou aquela discussão e aí começou a se quebrar a teoria de que precisava necessariamente ter uma energia vital, uma energia só produzida por organismos vivos para levar à formação desses compostos, tá? Então, a química orgânica ela passou a ser a química do carbono. Então, os compostos orgânicos eles podem ser sintetizados no laboratório. E a química orgânica passou a ser a química de compostos que são derivados do carbono, certo? Então, por que é importante estudar a química orgânica? Bem, se a gente for olhar para a diversidade de compostos que a gente tem e de moléculas e classes de compostos, a gente vai ver que as moléculas orgânicas, os compostos orgânicos, eles são os mais diversos. Então, colocando aqui para exemplificar para vocês, nós temos aqui, nessa primeira molécula, uma molécula de glicose. Onde que a gente encontra a glicose? A glicose é o nosso carboidrato mais comum e mais utilizado. Ele é um açúcar que a gente utiliza, por exemplo, para adoçar o nosso café, adoçar o nosso suco. A gente tem aqui um exemplo que eu coloquei para vocês do mentol. O mentol é uma molécula que possui atividades antissépticas, ele é muito utilizado para inflamação na garganta e essa nossa outra molécula aqui é a cefalosporina C. Ele é um antibiótico que é produzido por fungos, então ele combate bactérias. Olha o tipo de estrutura que a gente tem aqui. Então, se a gente for olhar as nossas moléculas orgânicas, elas possuem uma grande diversificação estrutural. Então, se a gente for pensar ainda mais a fundo, a gente vai encontrar que as moléculas orgânicas, elas estão presentes onde? Elas são carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, elas estão presentes na nossa alimentação, dentro das áreas médicas, ela é muito presente na energia. Se a gente for observar a gasolina que a gente utiliza, o gás de cozinha, o asfalto que tem nas estradas, tudo isso é química orgânica, tá? Além disso, nós temos que boa parte dos metabólitos secundários todos os metabólitos secundários obtidos são moléculas orgânicas. Mais à frente a gente vai ter uma disciplina só sobre esse tipo de compostos, tá? Então, mas metabólitos secundários são o quê? São essas moléculazinhas aqui, ó. São moléculas que são produzidas por plantas, fungos, bactérias, organismos marinhos, dentre outros, tá? Bem, como a química orgânica é a química do carbono, acho interessante então a gente revisar a estrutura do carbono. O carbono ele possui o quê? 6 elétrons, então ele tem um número atômico igual a 6, e na sua camada de valência ele possui 4 elétrons, então ele pertence à família 4A da nossa tabela periódica. Como massa atômica, ele possui um valor de 12,011 gramas por mol, e na natureza ele ocorre na forma de isótopos. Os dois isótopos mais comuns são o carbono 12,
com 98,89% de abundância, e o carbono 13, com 1,11%. Guardem na cabecinha de vocês que esse carbono aqui, ele vai estar muito presente numa disciplina do curso da gente mais à frente, na qual a gente vai estudar a determinação estrutural dos compostos, tá? Das moléculas orgânicas. Nesse momento, eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e revisem alguns termos, que são eles. O que é a estrutura de um átomo? Como que ele se dá? O que são números atômicos? O que são isótopos? O que é a regra de Lewis? Tá? E se façam algumas perguntas como que são formadas as moléculas? Quais são os tipos de ligações químicas que a gente tem presentes dentro da química? Tá? Traçar uma visão simplificada do que seria uma ligação química. Como que se dá? Qual é a origem da formação dessas ligações? Então, bem, gente, se a gente for olhar para cada átomo, ele vai possuir na sua estrutura um núcleo, que ele é composto de partículas sem cargas, que são os nêutrons, e partículas carregadas positivamente, que são os prótons. E em volta desse núcleo, nós temos os elétrons, tá? Que são partículas de carga negativa. Quando dois átomos eles se aproximam, o núcleo positivo de um deles atrai os elétrons do outro, e o núcleo do outro atrai o elétron do primeiro. E assim ocorre, aqui, tentando exemplificar uma ligação covalente, o compartilhamento de elétrons entre dois núcleos, né? Entre dois átomos. Então, quando ocorre esse compartilhamento de elétrons, nós temos a formação de uma ligação covalente, certo? Assim, dois núcleos eles são mantidos juntos por elétrons localizados entre eles, quando há a formação de uma ligação. E esse tipo de ligação ele é descrito pela lei de Coulomb, na qual ele fala que duas cargas opostas elas se atraem com uma força, no caso que seria a força de atração, com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois núcleos, tá? Então, existe uma distância aqui que vai separar esses dois núcleos, que aí ela vai estar relacionada de maneira inversamente proporcional à força de atração entre eles. Então, vai chegar um momento, olhando para esse gráfico aqui, que os átomos eles vão chegar a uma distância na qual vai ocorrer uma liberação de energia, e essa distância que a gente vai chamar distância de ligação, tá? Que aí, nesse momento aqui, a molécula libera energia, né? Ó, ela tá aqui, ela precisa liberar energia para formar a ligação. Quando ele chega nesse ponto, não ocorre mais liberação de energia, a gente fala que formou uma ligação, certo? Bem, se a gente for pensar, a gente tem a teoria estrutural, que é a teoria de valência, que foi desenvolvida para tentar explicar algumas coisas dentro da química orgânica. E então, entre 1858 e 1861, surgiram alguns trabalhos independentes que trouxeram ideias que fomentam a teoria estrutural. Nelas, a gente tem duas premissas fundamentais. A primeira é de que os átomos eles formam números fixos de ligações. Então, se a gente olhar para essa primeira molécula aqui, que molécula é essa? A gente tem aqui um CH4. Se a gente olhar para essa molécula aqui, a gente vai observar que o átomo de carbono está estabelecendo 4 ligações. Então, o átomo de carbono ele é considerado um átomo tetravalente. Então, observem que a primeira premissa ela fala o quê? Que os átomos eles formam um número de ligações fixos. Então, o que isso quer dizer é que o carbono ele sempre vai realizar 4 ligações. Do mesmo jeito, o hidrogênio ele sempre vai formar uma ligação, certo? Já o átomo aqui de oxigênio, na nossa molécula de H2O, moléculazinha de água, o átomo de oxigênio ele sempre vai fazer o quê? 2 ligações. Então, a gente fala que o átomo de oxigênio é um átomo divalente. Os átomos de hidrogênio e halogênios, eles sempre vão apresentar a formação de uma ligação. Observa que eu falei sempre, mas não necessariamente sempre. Observe que em alguns momentos os halogênios eles vão ter algum momento de exceção, levar à formação, por exemplo, de ligações duplas. Mas que não vai ser o caso e a gente não vai levar em discussão na nossa disciplina. A segunda premissa seria que um átomo de carbono ele pode usar uma ou mais de suas valências para formar ligações com outro átomo de carbono, certo? Então, a gente vai ter carbono formando ligações simples, quando estiver formando só uma ligação entre átomos de carbono, ligações duplas e ligações triplas, tá? Então, mais à frente a gente vai discutir bastante como que ocorre a formação dessas ligações.
A teoria estrutural, ela permite que a gente diferencie compostos que são chamados de compostos isoméricos. Então, a partir desse momento, a teoria estrutural, ela conseguiu tirar a dúvida que muitos químicos orgânicos tinham, que seria, no caso, como diferenciar compostos que são isômeros. Então, vamos olhar para cá, para essa fórmula estrutural aqui, que é o C2H6O. Se a gente olhar para essa primeira estrutura da molécula aqui, olha como que ela está se dispondo, como que é essa molécula. Essa molécula aqui a gente chama de álcool etílico, certo? Olha essa segunda. Elas possuem a mesma fórmula estrutural. Ambas têm 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e um oxigênio. Da mesma forma aqui, 2 carbonos, 3 hidrogênios aqui, mais 3 aqui, 6 e um oxigênio central. Então, elas possuem a mesma fórmula estrutural. No entanto, essa aqui é um álcool e essa é um éter. E por diferença, se a gente for olhar nas propriedades como o ponto de ebulição e o ponto de fusão, a gente vai ver que eles são bem diferentes. O éter dimetílico, por exemplo, ele é encontrado na forma natural como um gás, enquanto o álcool etílico ele é encontrado na forma líquida, certo? Quando a gente fala que nós temos ali isômeros, né, estruturas isoméricas, para essas duas moléculas aqui, tanto o álcool etílico como o álcool dimetílico, a gente fala que eles são isômeros constitucionais, tá? Mas o que são isômeros constitucionais? Isômeros constitucionais são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, mas que eles vão diferir com relação às suas conectividades, tá? O que seriam as conectividades? Seriam a sequência na qual esses átomos eles estão unidos. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a gente tem, oxigênio, carbono, carbono. E aqui a gente tem o quê? Carbono, oxigênio, carbono. Então, o oxigênio aqui, nesse momento, ele se encontra na extremidade e aqui ele se encontra entre átomos de carbono. Então, quando a gente tem diferentes conectividades, a gente fala que tem isômeros constitucionais, tá? Outro pesquisador importante para o desenvolvimento da teoria estrutural se chama Kekuler. Em 1865, Kekuler sugeriu, na verdade, essa estrutura aqui para o benzeno, a qual é uma estrutura que é cíclica, que possui 6 carbonos com ligações duplas alternadas. No entanto, a teoria estrutural, até esse momento, ela não era capaz de explicar a natureza das ligações químicas. Então, ela não conseguia dizer por que a molécula de benzeno ela não sofreu, por exemplo, uma reação igual um composto que possui só a presença de uma ligação dupla, por exemplo, um alceno. Por que uma reação de hidrogenação consegue funcionar para essa molécula, mas não funciona para esse ciclo, tá? Então, a partir desse momento, surge, então, uma explicação, no caso, as primeiras explicações, para tentar falar a respeito da natureza das ligações químicas. Então, em 1916, surgiu as primeiras explicações, vinda de Lewis e Kozel, certo? Então, o que eles tentaram falar? Eles tentaram demonstrar que os átomos, para formar as ligações, eles tentavam procurar uma condição de estabilização, na qual, quando você vai formar uma ligação, aquele átomo nada mais quer do que, naquele momento, atingir a configuração de um gás nobre. Por quê? Porque ele tende a formar moléculas para se estabilizar. Então, surge nesse momento uma regra que a gente chama de regra do octeto, que é onde os átomos eles tendem a formar moléculas de modo a atingir a configuração de octeto na camada mais externa, que é a camada de valência, e assemelhar-se a um gás nobre. Tá, professor, então se eu tivesse átomos de hidrogênio separados, que é o como no exemplo aqui, e se esses átomos se unissem para formar uma ligação, esses átomos de hidrogênio eles estariam atingindo então esse octeto? Não necessariamente o octeto, porque o octeto é o quê? É 8 elétrons na camada de valência. Mas nesse momento, o átomo de hidrogênio, ao possuir 2 elétrons para a formação de uma ligação, ele atinge uma configuração de um gás nobre, que gás é esse? O hélio, tá? Que é um gás que possui 2 elétrons na camada de valência e é estável. Então, quando a gente pensa nas nossas moléculas orgânicas, a gente tem que pensar, a princípio, em 2 coisas: nas ligações covalentes e na eletronegatividade. O que seria a ligação covalente? A ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, tá? Só que pensem o seguinte, quando a gente tem nossas moléculas orgânicas, a gente não tem necessariamente a presença de átomos iguais. Então, como nós temos átomos diferentes, a gente está falando que vai existir o compartilhamento de elétrons entre átomos
diferentes. Então, como que há o compartilhamento entre átomos diferentes, a gente vai ter o deslocamento de elétrons que não é feito de maneira igual, tá? Então, qual é a definição de eletronegatividade? Vocês conseguem lembrar? Pessoal, a definição de eletronegatividade é algo que vocês têm que ter em mente, tem que estar dentro da carteira de vocês. Abriu para pegar a foto 3x4, tem que lembrar daquele conceito. O que é eletronegatividade? É a energia mínima necessária que um átomo tem de atrair para si um elétron, tá? Então, as ligações covalentes são um compartilhamento de elétrons entre átomos diferentes, que possuem diferentes eletronegatividades, tá? Então, ligação covalente polar. A gente fala que a gente tem uma ligação covalente polar quando os átomos envolvidos, eles compartilham elétrons, mas de formas diferentes. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui para a moléculazinha do HF, do nosso ácido fluorídrico, a gente tem o quê? Compartilhamentos diferentes de elétrons. Observe que a representação da nossa ligação aqui, ela pode ser representada utilizando, no caso, não a representação da ligação, a representação da formação de cargas, né? A gente tem a representação utilizando um delta, onde a gente pode usar um delta com um sinal de negativo, indicando que os elétrons eles se concentram, na sua maioria, em cima do átomo de flúor, e um delta com uma carga positiva, um sinal positivo do lado dele, indicando que esse átomo aqui ele possui menos os elétrons da ligação. Outra forma de se representar uma ligação covalente, né, seria utilizando a representação de um vetor, na qual a gente pode botar uma seta assim em cima do átomo, tá? Em cima dos átomos da ligação, onde a cabeça da seta ela indica que a gente tem o átomo mais eletronegativo e essa outra extremidade, né, que seria no caso esse corpo da seta com esse risquinho aqui, indicando que o nosso átomo ele possui menos os elétrons da ligação. Outra forma de se representar as ligações covalentes entre átomos é apresentando um mapa de potencial eletrostático, na qual é uma nuvem que representa a densidade dos elétrons, tá? Então, a diferença de coloração indica, sim, onde que eu tenho uma maior concentração de elétrons e onde eu tenho uma menor concentração de elétrons na ligação. Lembre que quando a gente vai falar sobre esses nossos átomos presentes na ligação covalente, a gente tem que lembrar da eletronegatividade. Então, gente, tentem consultar a tabela periódica, busquem os valores para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que seria a diferença de eletronegatividade desses átomos. Porque se a gente for olhar aqui, por exemplo, o átomo de hidrogênio ele possui uma eletronegatividade de 2,1, mas que não é tão diferente, por exemplo, do nosso átomo de carbono, que é de 2,5. No livro texto de vocês vão ver que quando a diferença de eletronegatividade dos átomos ela se encontra, por exemplo, entre 0,3 a 2, a gente tem uma ligação covalente polar, tá? Abaixo disso, a gente já vai ter ligações apolares, tá? Então, se a gente for observar aqui, por exemplo, a ligação feita entre o nitrogênio e o hidrogênio, a gente tem o quê? 3 menos 2,1. Então, a gente vai ter uma diferença de 0,9, que indica que a nossa é uma ligação covalente polar. Nas nossas moléculas dentro da química orgânica, é muito comum ter o quê? Carbono, né? Que é o nosso átomo que define a química orgânica. A gente vai ter sempre presente hidrogênio e esses outros átomos aqui, tá? Ó, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo, iodo, tá? Então, fiquem atentos. E aí vocês consultem na tabela sempre que tiverem dúvidas em termos dessas propriedades. Lembra que eu falei que a gente pode representar as ligações covalentes através dos mapas de potencial eletrostático? Então, observa aqui a diferença entre essas moléculas. Aqui a gente tem o quê? O lítio com o hidrogênio, né? Onde a concentração dos elétrons da ligação está em cima do hidrogênio. Quando a gente tem moléculas com os mesmos átomos, o compartilhamento ocorre de forma uniforme, então está representado por uma coloração verde. E aqui no HF, onde os elétrons estão mais deslocados para o lado do flúor, está mais vermelhinho, né? Ó, observa que aqui ficou o quê? Mais azul, é onde concentra menos o hidrogênio, tá? Então essas cores elas indicam em que grau uma molécula ou um átomo em uma molécula atrai partículas carregadas. Então,
Onde tiver a coloração vermelha, indica que é mais negativo, então tem mais elétrons. E aí vai mudando a coloração, vai laranja, amarelo, verde e por fim o azul, indicando que aquele átomo ele possui menos os elétrons da ligação. Pessoal, a gente vai pausar então aqui e continuamos na próxima aula, certo? Tchau, tchau!